20 grandes e 40 pequenos. O mais poderoso era o Forte Douaumont, localizado a 365 metros de altura a noroeste da cidade, na margem direita. Contudo, a força dos fortes era ilusória. Muitos dos canhões foram removidos pelo quartel-general francês para fornecer mais poder de fogo nas ofensivas de outono no ano anterior. Até 1916, mais de 200 canhões foram removidos. No dia 8 de dezembro, Falkenhayn teve uma longa conversa com os generais Toppen e Wild sobre um ataque aos fortes de Verdun. Um ataque em Verdun tinha muitas vantagens. Em primeiro lugar, a área tinha muitas linhas férreas que poderiam aumentar com a construção de linhas rápidas para transportar suprimentos e artilharia pesada para as tropas da linha de frente. Em segundo lugar, a fortaleza de Verdun ficava no centro de uma saliência e poderia ser dominada pelos canhões alemães. O tenente-general Adolf Wild von Hohenborn escreveu em seu diário a vantagem que isso os daria. Durante o ataque no norte e leste, as posições francesas logo ficarão tão diminuídas que nem mesmo um rato conseguirá viver ali. Mais importante, Verdun é objeto de conservação e o Estado-Geral será obrigado a usar todos os homens que tem. A ofensiva seria conduzida pelo 5º Exército Alemão, comandado pelo príncipe Wilhelm, o herdeiro do trono, assegurando assim o apoio do Kaiser. O príncipe poderia estar no comando do exército, mas no controle tático estava o chefe de Estado. A primeira fase da ofensiva foi chamada de Gericht, que significava julgamento. A ordem de Falkenhayn para o 5º Exército era para montar uma ofensiva na direção de Verdun. Não havia nenhuma menção neste comunicado sobre capturar a cidade. Mas o príncipe Wilhelm tinha outras ideias. O objetivo é capturar a fortaleza de Verdun através de métodos rápidos. Foi essa discrepância de interpretação que custou caro para a Alemanha. Muitos pontos foram críticos para o sucesso do plano. Primeiro, os alemães tinham que reter reservas suficientes para encontrar a esperada ofensiva de apoio. Depois, eles tinham de manter forças suficientes para lançar uma contraofensiva, uma vez que os franceses saíssem para a ofensiva de apoio. E, finalmente, o plano de Falkenhayn para 1916 dependia de que o inimigo fizesse exatamente o que Falkenhayn esperava. 140 mil homens se reuniram para fazer o ataque. Vilas inteiras foram evacuadas para dar espaço a eles. Os comandantes alemães juntaram mais de 1.230 peças de artilharia atrás do fronte. Artilharia pesada, de longo alcance, de médio alcance, granadas, morteiros. Estas eram as armas que fariam sangrar até a morte. Para suprir este exército, o 4º mestre-general do Estado-Geral Imperial reuniu 1.300 trens com armas. Em uma corrente sem fim, eles transportaram 2,5 milhões de cápsulas. Com sigilo total, esta armação continuou dia e noite. No lado francês da linha, a preocupação sobre o estado das defesas sem Verdun alcançaria o quartel-general francês em Chantilly. O ministro de guerra francês, Joseph Gallieni, escreveu para o comandante-chefe francês: informações têm chegado a mim indicando que na região de Verdun linhas de trincheiras parecem não estar completas. Se o inimigo passar por elas, não apenas a sua razão estará em jogo, mas também o governo inteiro. Joffre respondeu: nada justifica os medos que você expressa em sua mensagem. Enquanto as preparações continuavam, os aviões alemães patrulhavam as áreas mais à frente com a força, prontos para atacar qualquer avião de reconhecimento francês que pudessem se aventurar por estas linhas. As corporações aéreas imperiais tinham total superioridade aérea. Eles organizavam a maior concentração de poder aéreo até então utilizado em uma guerra. 168 aviões em Verdun e um grande número de balões de observação. Agora, até Joffre ficou apreensivo.
Nosso ministro na Dinamarca telegrafou dizendo que uma ofensiva alemã estava sendo comentada. Isso foi imediatamente confirmado por notícias da Suíça, dizendo ter 400 mil homens na região de Verdun. Engenheiros foram imediatamente enviados a Verdun para reforçar as defesas na margem leste. O tempo estava passando para os pouco preparados e insuficientes franceses. As tropas alemãs continuavam a chegar nas trincheiras avançadas a ponto inicial para a grande ofensiva. Eles chegavam aos milhares. As melhores tropas do exército alemão, veteranos com experiência de 2 anos de guerra de trincheiras. 24 horas antes do dia D, tudo estava pronto. Agora, as tropas só tinham que esperar pelo dia de julgamento. A eficiência alemã tinha se preparado para qualquer eventualidade, tudo, menos as condições de tempo. Neblina, chuvas e tempestades forçaram Falkenhayn a atrasar o ataque programado para começar no dia 12 de fevereiro por 9 dias. 9 dias tentando esconder 1 milhão de homens prontos para a batalha, as pesadas artilharias e os equipamentos de reconhecimento aéreo. Se esconder de patrulhas francesas e rezar para que desertores faladores não entregassem o plano. Nove dias críticos para os franceses trazerem mais 2 divisões de veteranos na esperança de impedir a tempestade alemã prestes a cair sobre Verdun. Terceiro ato. Uma guerra de armas pesadas. A batalha começou na madrugada do dia 21 de fevereiro. 33 quilômetros atrás das linhas alemãs, um único canhão naval Krupp de calibre 38 centímetros deu o primeiro tiro em uma ponte de Meuse. Esta cápsula errou o alvo, mas foi o sinal para que a artilharia alemã desencadeasse um bombardeio de 9 horas sem precedentes. Uma bateria pesada para cada metro de trincheira. 1000 canhões ao todo. Era uma guerra de armas pesadas. Por horas, sem fim, bombardeiam com canhões de 210, 305 e 380 milímetros. E quando parecia não haver mais arames farpados, trincheiras e sobreviventes, eles enviavam um ataque massivo novamente. Quando um francês está na ponta receptora, nenhum deles foge. E se sobrarem apenas 10 de 100, esses 10 lutarão. Carta de um soldado francês nas trincheiras, 21 de fevereiro de 1916. Mais de 80 mil cápsulas caíram somente na Bois de Corré. Os alemães começaram a nos bombardear com cápsulas grandes por 10 horas. Foi o suficiente para nos enlouquecer. Nós estávamos enterrados vivos, meu esquadrão inteiro. Mas milagrosamente, nós 7 levantamos sem um arranhão. Mas dos 5 azarados que vieram se refugiar em nossa trincheira, 2 foram mortos e 3 foram feridos. Soldado do Regimento de Infantaria 311, 21 de fevereiro de 1916. Com as comunicações da retaguarda danificadas, os assustados defensores não tinham condições de contra-atacar. Aqui e ali na linha de frente haviam homens que escaparam. Todos pensávamos a mesma coisa. Que todo mundo à esquerda e à direita tinham sido mortos. Enquanto esperavam por suas últimas ordens para avançar, um jovem soldado escreveu sua última carta para a mãe. Haverá uma batalha aqui, uma que o mundo nunca viu. A ordem veio. Para cima. O avanço do exército alemão tinha ainda 12 quilômetros para percorrer. Através de uma paisagem lunar, revestida de arame farpado e fortificações de concreto, lá vinham eles. Eles se mexiam devagar, não em linha reta. Pareciam estar escolhendo o caminho. Nada parecia com um ataque mais do que isso. Alguns soldados alemães tinham recipientes amarrados nas costas.
Eles pareciam trabalhadores indo pulverizar as plantações. Estes trabalhadores carregavam lança-chamas.